Padroeiro dos moralistas. Na forma ordinária, né? Na forma extraordinária amanhã. Hoje teve até a missa Eu acompanhei a missa da Catedral de Aparecida. Tá gravando. Vou apresentar minha tela com um documento. Se o computador não travar antes. Aqui tá travando bastante. O meu som tá travando. Qual é o teu curso, Eu mano? faço filosofia, bacharelado em filosofia. E ela é Tu também faz? Não, Nossa, da arquitetura. o desespero que me deu hoje. Você não sabe o desespero que me deu hoje quando o monge perguntou quando é que eu vou me formar em filosofia. Misericórdia, deixa pra lá. Daqui pra 2030. Eu sou. Ai, meu Deus. Pronto. Estão me ouvindo bem agora? Sim. Sim, sim. Estou no celular agora, fica melhor. Vamos lá. Divinius Magistri. Vou diminuir essa tela aqui para ficar melhor. A gente tá no finalzinho, né? Fim, Tá no forma. ponto C daquela parte do ambiente, negocinho. Ponto C do ambiente, né? Escola. Então, eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos, então vamos um por um. Pode ser? Lendo e comentando? Bora. Pronto. Começar. E sendo necessário que as novas gerações sejam instruídas nas artes e disciplinas. Oi? Tá bem embaçada a transmissão. Tá borrado a tela. Sim, Acho que a falta a tela tá oração full inicial, somente. né? É, também. Eu não jeito de sair assim, né? O meu microfone pifou. Aí eu tive que sair e voltar. Tá transmitido pelo celular. Sim, Lucas, tu vai se formar em 2030, é? 31, mais ou menos. Vai ter a seleção da pós, né? Aí eu vou fazer. Só que essa apresentação de currículo e projeto. Deus me ajude. Em qual tema? É de geografia, a pós-graduação de geografia. Mano. Sim, meu filho, mas você vai falar sobre qual tema? Bom, né? Eu vou ter que me adequar um pouco às linhas da, do que tá dizendo lá, né? Mas eu já tenho um projeto já pronto. Aí eu vou submeter e tal. Hã? Você vai vender a alma a Satanás. Mais ou menos isso. É, né? Assim, né? Pra gente ter. Tecnicamente, não é bem assim, mas digamos que é também assim também. Dá pra ler? Dá.
Dá, Pronto. dá. Agora tu tem que deixar assim, né? Tu não pode virar. Sim, sim, vou deixar. E sendo necessário que as novas gerações sejam instruídas nas artes e disciplinas a oração. Em nome do Pai, Assim, do Filho e do Santo. Amém. não vai do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, Rogai rogai por por nós. nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mas agora vamos. E sendo necessário que as novas gerações sejam instruídas nas artes e disciplinas com as quais aproveita e prospera a convivência civil, e sendo para esta obra a família por si só insuficiente, daí vem a instituição social da escola. Primeiramente, note-se bem, por iniciativa da família e da igreja, e só mais tarde por obra do Estado. Por esta razão, a escola, considerada até nas suas origens históricas, é por sua natureza instituição subsidiária e complementar da família e da igreja, e, portanto, por lógica, necessidade moral, deve não somente não contraditar, mas harmonizar positivamente com os outros dois ambientes, nas quais na mais perfeita unidade moral possível, a ponto de poder constituir, juntamente com a família e com a igreja, um único santuário, sacro da educação Tá cristã, ocupado, menino. falei, no seu escopo, e de converter-se, em caso contrário, em obra de destruição. Isto foi manifestamente reconhecido até por um leigo, tão falado pelos seus escritos pedagógicos, não totalmente louváveis, porque eivados de liberalismo, o qual sentenciou: a escola não é templo, se não é templo, é caverna. E ainda, quando a educação literária, social, doméstica e religiosa se não harmonizam mutuamente, o homem é infeliz e impotente. Então, aí ele está falando sobre a situação da escola, né? Até agora ele não falou, ele falou sobre a igreja, a família e o Estado, basicamente, né? Agora entra em jogo esse quarto ponto, que é a escola, que a gente costuma ver como sendo algo do Estado, mas na verdade não é. É algo subsidiário da igreja e da família. Portanto, tem que estar harmonizado com esses dois ambientes, né? Só em casos excepcionais que a gente vai ver é que o Estado entra com uma escola. Essa seria, claro, a situação ideal, né? Então, né? fala justamente do perigo de que a escola não seja um ambiente favorável, como é a família e a igreja. A gente sabe que isso aí é um fato, né? Ou seja, a criança tem um ambiente familiar bom, participa das coisas da igreja, tem um ambiente lá eclesiástico bom também, mas no final das contas vai para uma escola ateia, onde vão ensinar todo tipo de vício de imoralidade, seja uma escola secundária ou até, às vezes, a universidade. E aí, bem, desfeito, né? Desfez tudo que foi construído ao longo dos anos de bom foi desfeito, né? Por causa disso. Então, vamos lá, próximo ponto. Fiquem à vontade. Vale destacar que nessa encíclica, né, ele coloca a escola como subsidiária da família e da igreja, só que, claro, né, ele já vai falar aí um pouco, né, isso é sintoma do tempo que ele viveu, né, que o Estado também vai entrar também como subsidiário, né, das escolas também, mas não diretamente no sentido de que o Estado vai assim, vai ditar as regras da escola, por exemplo, né? Nesse primeiro parágrafo, né? Óbvio. No segundo já vai ser diferente, né? Ele vai colocar aí que já existe agora indícios aí de que a escola, né, vai ter essa natureza laicata, né? Laica, né? Lê aí, Giovanni. Quer que eu leia? Pode ler, continue. Vou... Ok, neutra e laica. Daqui resulta precisamente que a escola, chamada neutra ou laica, de onde é excluída a religião, é contrária aos princípios fundamentais da educação. De resto, tal qual
uma tal escola é praticamente impossível, porque de fato torna-se irreligiosa. Não ocorre repetir aqui quanto acerca desse assunto disseram os nossos predecessores, nomeadamente Pio IX e Leão XIII, em cujos tempos começou particularmente a dominar o laicismo na escola pública. Nós renovamos e confirmamos essas suas declarações, juntamente às prescrições dos sagrados cânones, estas pelas quais é proibida aos jovens católicos a frequência de escolas acatólicas neutras ou mistas, isto é, daquelas que são abertas indiferentemente para católicos e não católicos, sem distinção, só pode tolerar-se tal frequência unicamente em determinadas circunstâncias de lugar e de tempo, sob especiais cautelas de que o juiz o ordinário, de que é juiz e ordinário. Pronto. Pode comentar. Assim, né? Vale destacar aí nesse parágrafo, né, que, assim, né, Leão XIII escreveu essa encíclica em 1900, tem um ano mais exato, mais ou menos? 29, se eu não me engano. 1929, né? Tem no final Assim, na dela, depois de Itália, é bom situar isso no tempo, porque, vem, na Itália, particularmente, né, a Itália estava dominada pelo fascismo de Mussolini, né? E o fascismo de Mussolini, apesar de ter toda uma questão confessional e tal, assim, alguns fascistas serem católicos, né? O fascismo de Mussolini impunha, né, de certa forma, uma laicidade nas escolas. Então, assim, essa natureza aí religiosa, né, das revoluções, principalmente comunista, né, das revoluções aí do nazismo, né, do nazifascismo, né, impunha também uma certa laicidade, né, e aí também uma certa subordinação das igrejas à vontade deles. Então, existe também aí essa natureza aí de conflito, né, de interesses também da própria igreja com o fascismo e o nazismo, né? Porque é justamente nessa época que vão surgir as grandes ideologias, né? Então, essas grandes ideologias, elas também vão impor, de certa forma, um laicismo nas escolas, né? Que vai ser brutal, assim. Vai perdurar até hoje, mais ou menos, né? Esse laicismo das escolas. O que aconteceu foi o seguinte, né? A gente tem aí nesses últimos séculos, a gente pode falar, um movimento duplo. Um movimento em direção ao liberalismo, né? Um movimento chamado liberal, e um outro movimento que é reacionário ao liberalismo, que é autoritário, né? De autoritarismo. Esses dois movimentos parecem ser duas contradições que a gente tem que escolher um lado. E aí, alguns católicos optam pelo liberalismo e outros pelo como é que chama? Totalitarismo, né? A igreja nunca defendeu nenhum dos dois, ao contrário, sempre foi contra ambos. E mais, né? Leão XIII denunciou justamente que esses dois estão aí com um objetivo único, né? E a gente vai ver isso ao longo do tempo, ou seja, então aí você vê os dois trabalhando juntos, ou seja, liberalistas querem escolas laicas, porque eles acham que seria um sinônimo de liberdade, ou seja, você não vai impor uma religião às pessoas numa escola pública. Isso surgiu lá atrás, né? Com a Revolução Francesa, né? Isso, que era liberalista, né? A Revolução Francesa, extremamente liberalista. E o movimento totalitarista também quer escolas laicas para eles poderem, e estatais, né? Para eles poderem controlar e impor, na verdade, irreligiosidade. E é isso que o Papa está denunciando, que se escola laica, no final das contas, sempre gera irreligiosidade. Esse é o fato, ou seja, a gente tem aqui no Brasil um sistema e a prova está aí, né? A gente tem sistema de escolas públicas laicas de frequência obrigatória e estatais, certo? Por mais que exista uma opção, digamos assim, no setor privado, o que a gente tem, na verdade, é um setor privado muito caro, inacessível para boa parte da população. O pai não tem a opção de não botar em nenhuma, ele tem que botar em uma das duas. E as escolas que têm
não são, pouquíssimas são religiosas. O que a gente tem são escolas mistas ou neutras, ou seja, em que você pode assistir num colégio católico ou protestante uma aula de, sei lá, biologia e você não vai ouvir nada sobre a fé católica ou sobre a fé protestante. Nada. Ele vai dar só biologia, ou seja, existe uma separação dessas, mesmo nessas escolas confessionais, uma separação completa entre a parte religiosa e a parte, por assim dizer, civil ou laica, né? Ou seja, no final das contas, mesmo essas escolas são laicas. Você pode mandar seu filho para uma escola protestante e dizer, ele não vai assistir, por exemplo, na minha escola era protestante, né? Ele não vai assistir aula de ensino religioso nem o culto. Pronto. Ele vai para a escola laica. Dá exatamente o mesmo, né? Você vai ver pouquíssima diferença em relação à escola laica, entendeu? Então, no final das contas, que a gente tem um sistema de escola laica, né? E obrigatória e estatal, porque até essas escolas confessionais são controladas pelo Estado, pelo MEC, né? Tem um monte de exigência do MEC. Resultado. Nessa situação de ser laico, me chamou a atenção uma vez quando o Padre Paulo falou uma coisa que me saltou aos olhos, assim. E foi que escolher não ter uma religião é uma opção religiosa. Ou seja, você descarta as demais e fica com uma posição laica, mas muito mais ateísta que laica, né? E quando ele falou isso, Sim, foi Padre bem... Paulo, por exemplo, tem essa opinião a respeito do Estado, né? Ele já declarou isso de forma mais ou menos explícita, né? Isso de que, ou seja, a questão do Estado laico, né? O Estado laico, na verdade, é só uma conversinha para boi dormir, porque no final das contas o Estado se torna ateu. O resultado é esse. E tecnicamente, teoricamente, existe uma diferenciação. A questão é na prática. Na prática tem uma diferenciação. Quando a gente olha muitas vezes, dá no mesmo, né? Mas isso aí é uma questão controversa, né? Não é o nosso ponto de hoje. É, Esse movimento de união do liberalismo e totalitarismo é, também acontece em outros pontos. Por exemplo, aborto. Aborto é do interesse dos dois, os dois estão juntos, né? Se atualmente, né, isso não é 100% do tempo, mas atualmente a gente identifica os liberalistas, o movimento mais liberalista, com um movimento também capitalista, né, de liberalismo econômico, e o movimento totalitarista está muito forte hoje em dia, o comunismo, né? Em outros tempos foram outras ideologias totalitaristas, atualmente é o comunismo, né? Os dois estão trabalhando muito bem juntos para implantar o aborto no mundo todinho. Não se preocupe. Então, aí é outro ponto que você vê os dois, né? Trabalhando juntos. O ponto que os dois. Por que os dois podem trabalhar juntos? Porque eles estão num projeto comum tão grande que, até no próprio sentido de liberal, enquanto são liberais e enquanto são totalitários, parece que eles concordam no fim das contas. Porque o que ele gera na sociedade, que isso foi uma coisa que notou o Papa Leão XIII, é um movimento cíclico, em que a sociedade fica eternamente pendendo entre dois extremos de liberalismo e totalitarismo. Ou seja, vem um movimento liberalista, a sociedade cada vez mais liberal. O que acontece com uma sociedade liberal é que ela perde a autoridade. Quando perde a autoridade, isso gera revoluções, gera sedições, gera confusão, gera falta de ordem e tudo mais. E alguém chega e diz assim: eu sei como é que bota a ordem, peraí que eu vou botar. Totalitarismo. E aí vai pro totalitarismo. Aí no meio do totalitarismo vai surgir um movimento liberal, tentar voltar pro outro extremo. E a sociedade vai ficar eternamente nesse pêndulo. Então você vê que na verdade os dois estão trabalhando muito bem juntos. eles trabalham para ficar no poder e pronto. É isso. Parceriazinha massa, viu? É o quê? Mas enfim, vamos falando de escola. É, doutor. Escola mista e única. Lê aí, José Pedro. Oi? Lê aí, mista e única. Mista e única. E não pode admitir-se para os católicos a escola mista, pior se única e obrigatória para todos, na qual, dando-se-lhes em separado a instrução religiosa, eles recebem o resto do ensino em comum com os alunos não católicos, de professores a católicos, pois que uma escola não se torna conforme aos direitos da Igreja e da família cristã e digna da frequência dos alunos católicos, pelo simples fato de que nela se ministra a instrução religiosa, e muitas vezes com parcimônia, com bastante parcimônia. Aqui a crítica dele é a escola mista, né? Que, feito a gente já falou, né? Acho que pode falar. Oi?
Eu acho que já pode continuar a ler católica e comentar de uma vez. Tá. Católica. Para este efeito, é indispensável que todo o ensino e toda a organização da escola, mestres, programas, livros, em todas as disciplinas, sejam regidos pelo espírito cristão, sob a direção e vigilância maternal da Igreja Católica, de modo que a religião seja verdadeiramente fundamento e coroa de toda a instrução, em todos os graus, não só elementar, mas também média e superior. É mister que nos servimos das palavras de Leão XIII, que não só em determinadas horas se ensine aos jovens a religião, mas que todo o restante da... Peraí, que mexeu, saiu aqui. Cadê? Que toda o restante da formação respire a fragrância da piedade cristã. Porque, se isto falta, se este hálito sagrado não penetra e rescalda os ânimos dos mestres e dos discípulos, muito pouca utilidade se poderá tirar de qualquer doutrina. Pelo contrário, virão daí danos e não pequenos. Nem se diga impossível ao Estado, numa nação dividida em várias crenças, prover a instrução pública por outro modo que não seja a escola neutra ou a escola mista, devendo o Estado mais razoavelmente e podendo também mais facilmente prover, deixando livre e favorecendo até com subsídios, a iniciativa e obra da Igreja e das famílias, e que isto seja realizável em satisfação das famílias, com utilidade da instrução, da paz e da tranquilidade pública. Bem o demonstra o fato de haver nações divididas em várias confissões religiosas, onde a organização escolástica corresponde ao direito educativo das famílias, não só quanto ao ensino, particularmente com a escola inteiramente católica, para os católicos, mas também quanto à justiça distributiva, com o subsídio financeiro da parte do Estado a cada uma das escolas desejadas pelas famílias. Noutros países de religião mista, procede-se diferentemente, com não leve encargo aos católicos, que sob os auspícios e direção do episcopado e pela ação indefesa do clero secular e regular, sustentam à própria custa a escola católica para seus filhos, qual a reclama a gravíssima obrigação da consciência, e com generosidade e constância, dignas de louvor, perseveram no propósito de assegurar inteiramente, como eles proclamam a maneira de divisa, a educação católica para a juventude católica nas escolas católicas. O que, se não é auxiliado pelo erário público, como se exige a justiça distributiva, não pode ser impedido pela autoridade civil, que tem a consciência dos direitos da família e das condições indispensáveis da legítima liberdade. Onde quer que esta liberdade é impedida ou de vários modos dificultada, nunca os católicos se esforçarão demais, ainda à custa de grandes sacrifícios, para sustentar e defender as suas escolas e para procurar que se promulguem leis escolares justas. Só babado. Aí ele fala sobre... Assim, primeiro ele falou sobre que não se deve colocar em escolas mistas, etc. Né? São as escolas que são confessionais, mas que para os alunos que não são católicos, não precisam receber instrução. Só que ele aponta aí que além de não ter diretamente as aulas de religião, etc., o conteúdo ele é apresentado de uma maneira que não é associado à fé. Né? Aí ele fala o contraponto desse modelo de escola, que seria o modelo católico mesmo, que é a escola onde toda a organização é regida pela igreja, no sentido de, normativamente, a igreja aconselhar e dizer o que é melhor para esse modelo, e que todo o conteúdo também tem como ele falou, esse hálito da piedade cristã, que isso é a religião como coroamento desse processo. Aí ele fala sobre o Estado e seu dever subsidiário, como ele falou aí, né? Só que eu fiquei em dúvida nessa parte se o Papa aponta como na justiça distributiva
o Estado até chegar até a financiar escolas católicas e de outras confissões, dependendo das famílias. Enfim, não entendi. Alguém explica, por favor. Eu acho que é isso mesmo. Isso mesmo, né? Ele subsidiar Tá dizendo, escolas e outras. vocês conhecem esse termo justiça distributiva, né? Tu falasse uma vez que a gente leu o texto de Rui Marinho, só que eu não me lembro. Pronto. A justiça se divide em três, né? Legal, distributiva e. Ixi, agora eu esqueci. De um para um, como é que chama? Bem, enfim. Ou seja, você tem que imaginar, tem uma autoridade e várias pessoas submissas à autoridade, né? Se o caso é entre duas pessoas submissas a uma autoridade, trata-se de justiça comutativa, essa é a palavra, comutativa, ou seja, entre duas pessoas. Se trata da relação do particular, né, em relação à autoridade, ou seja, a obediência que essa pessoa deve à autoridade, trata-se de justiça legal. Se é ao contrário, ou seja, o dever que a autoridade tem com os particulares é justiça distributiva, ou seja, como é que essa autoridade deve distribuir os recursos, as honras, os cargos e tudo mais para a população, certo? O que ele está dizendo é, você fazer com que quem quer escola laica, as famílias que querem escola laica, tem escola de graça no Estado. Se você quer escola confessional, seja católica, seja protestante, seja sei lá o quê, basicamente eu só conheço escolas católicas e protestantes, não conheço outro tipo, né? Se você quer escola católica ou protestante, você que paga. Isso é contrário à justiça distributiva. Ou seja, umas pessoas estão recebendo escola de graça e outras têm que pagar muito caro para sustentar a educação. Qual é o ideal? É que isso seja tudo sustentado pelo erário público, ou seja, ao invés do Estado prover escolas laicas, as famílias têm toda a liberdade para escolher a escola privada que elas quiserem e essas escolas vão ser apoiadas pelo subsídio público para ajudar nos custos, né, para as famílias não precisarem arcar com tudo. E também a gente poderia pensar, no caso aqui do Brasil, onde tem muitas pessoas que não têm condição de pagar a escola, para que essas pessoas possam ter escola gratuita também, mas a escola que eles quiserem, ou seja, confessional. Que a família quiser, né? Só a título de, assim, só para falar um pouco, né? Um exemplo. A Argentina, por exemplo, é o seguinte: a Argentina ela tem uma religião oficial do Estado, que é a religião católica. E aí, por exemplo, não é um Estado laico, né? Mas, assim, respeita as outras religiões, mas a religião oficial do Estado é católica. Então, tecnicamente, existirão escolas aí públicas da Argentina que promoverão a religião católica, entendeu? Só que existem também escolas na Argentina que não promovem a religião católica. Na Argentina funciona desse jeito, né? Tecnicamente. Porque Pronto, existe, de certa forma, essa questão aí, né? Eu acho que está corretíssimo, eu acho que não tem aí nenhum problema, né? Existe Cuidar só essa para questão. só para que essas escolas estejam bem distribuídas, né? Ou seja, que a família que queira uma escola católica tenha o direito de colocar o filho numa escola católica, não seja impedido porque, sei lá, a escola pública que tem no bairro dela é laica, não católica, Ou né? é mais barata, né? Alguma coisa desse tipo. Tem que só tomar cuidado com isso, mas em geral isso aí, eu acho que esse sistema daí é bom. Me parece ser bom e tá de acordo com o que fala aí a encíclica. Leandro, tu pode ler o próximo? Posso sim. Deixa eu achar aqui. Ação católica em favor da escola. Tudo o que fazem os fiéis para promover e defender a escola católica para seus filhos é obra genuinamente religiosa. É por isso que especialíssimo dever e por isso especialíssimo dever da ação católica, pelo que são particularmente caras ao nosso coração paterno e dignas de grande ecônios aquelas associações especiais que em várias nações, com todo zelo, se dedicam à obra tão necessária. Por essa razão, procurando para seus filhos a escola católica, proclame-se bem alto e seja bem compreendido para todos. Os católicos de qualquer nação do mundo não exercem uma ação política de partido,
mas sim uma ação religiosa indispensável à sua consciência, e não entendem já separar os seus filhos do corpo e do espírito nacional, mas antes educá-lo num modo mais perfeito e mais conducente à prosperidade da nação, pois que um bom católico, precisamente em virtude da doutrina católica, é por isso mesmo o melhor cidadão, amante da sua pátria e realmente submisso à autoridade civil, constituída em qualquer legítima forma de governo. Nesta escola, em harmonia com a Igreja e com a família cristã, não acontecerá que, nos vários ramos de ensino, se contradiga, com evidente dano da educação, o que os discípulos aprenderam na instrução religiosa. E, se for necessário, fazer-lhes conhecer, por escrupulosa consciência de magistério, as obras errôneas para as refutar, e seja isso feito com tal preparação e tal antídoto de sã doutrina que resulte para a formação cristã da juventude grande vantagem e não prejuízo. Igualmente, nessa escola, nunca o estudo da língua pátria e das letras clássicas redundará em detrimento da santidade dos costumes, pois que o professor cristão seguirá o exemplo das abelhas, que das flores, colhem colhem a parte mais pura, deixando o resto, como ensina São Basílio no seu discurso aos jovens acerca da leitura dos clássicos. E esta necessária cautela, sugerida também pelo pagão quintiliano, não impede de modo nenhum que o mestre cristão acolha e aproveite tanto a de verdadeiramente bom produzem os nossos tempos da disciplina e nos métodos, lembrando o que diz o apóstolo: examinai tudo, conservai o que é bom. Acolhendo, pois, o que é novo, terá o cuidado de não abandonar facilmente o antigo, demonstrando bom e eficaz pela experiência de muitos séculos, mormente no estudo da latinidade que vemos em nossos dias em progressiva decadência, exatamente pelo inqualificável abandono dos métodos tão frutuosamente usados pelo são humanismo, que obteve grande florescência, principalmente nas escolas da Igreja. Estas nobres tradições exigem que a juventude, confiada às escolas católicas, sejam, sem dúvida, plenamente instruída das letras e ciências, segundo as exigências de nossos tempos, mas, ao mesmo tempo, sólida e profundamente, em especial na sã filosofia, longe da confusa superficialidade daqueles que, talvez, tivessem encontrado o necessário, e se não houvessem buscado o supérfluo. Deve, pois, todo mestre cristão ter sempre presente o que diz Leão XIII em compediosa sentença. Com maior diligência é necessário esforçar-se para que não somente se aplique um método de ensino apto e sólido, mas ainda que o próprio ensino nas letras e nas ciências sejam em tudo conforme a fé católica, principalmente na filosofia, da qual depende a grande parte a reta direção das outras ciências. Bem, o que diz aqui é basicamente o que a gente viu, né, no sentido de que vocês acabaram de falar aí no outro parágrafo, a questão do ser católico não necessariamente digamos assim, ser intolerante com o resto, com as outras religiões, como vocês disseram. Por exemplo, como o Lucas falou da Argentina, em relação a ser equivalente, né, tanto o direito do católico quanto o direito daquele que não é. E é isso que o catolicismo faz. Até porque, como a gente viu também, ela não está ela não é tendenciosa para um lado liberal ou totalitário, muito pelo contrário. Assim como diz Paulo Padre Ricardo uma vez que eu escutei ele falando, a Igreja Católica, na verdade, ela tem uma dimensão completamente diferente. É você querer pedir uma cor e ela lhe dá um dom maior. É uma dimensão completamente diferente daquela que a gente vive. Mas, em compensação, é muito necessário, é extremamente necessário a gente ter um conhecimento que nos é pedido e cobrado na humanidade de hoje, do século XXI. É por isso que a gente deve aprender. E assim como ele diz, como o discípulo diz, a gente deve aprender sim tudo, mas permanecer com aquilo que a gente tem certeza, daquilo que a gente sabe que vem de Deus, daquilo que a gente sabe que é bom.
É, gente, eu gostaria só de esclarecer aqui umas coisinhas. É, a Argentina está enfrentando um conflito em relação a essa questão das escolas públicas de ensinar religião. Vou botar aqui no Uhum. link, um link para depois vocês conferirem, Legal. né? Vou botar aqui para vocês verem depois. É o seguinte, a justiça argentina, né, está proibindo algumas escolas, né, acho que num município aí, numa cidade aí chamada Salta, de ensinar a educação religiosa na Argentina. E aí, por exemplo, existe toda uma questão de conflito, né, porque justamente antes dessa decisão judicial, era justamente aquilo que eu falei, né, que o Estado, a Argentina tem uma religião, é católica, mas permite que existam escolas laicas e existam as escolas católicas, né, públicas. E aí o que acontece? Existe todo um conflito aí de interesses aí, né, em torno disso daí, né? E só para a título de falar também, a ação católica, né, ela vai se transformar num movimento da igreja, né? A ação católica ela vai ter uma grande influência, principalmente no, no próprio na própria, assim, na própria implantação do que a gente chama da doutrina social da igreja aqui no Brasil, né, na influência em torno do que a gente chama da fundação da CNBB, né, então, tem toda uma questão aí que é histórica, que a ação católica vai exercer, de certa forma, uma influência, né, nas instituições, né, então, a ação católica vai ser um movimento interessante, né. Ô, Lucas, mas no caso, eu juro que eu nunca escutei, ouvi falar dessa ação católica. É, na verdade, um movimento, uma instituição dentro da Igreja Católica, é isso? Pelo que eu entendi. Apesar de que o que ocorre é o seguinte, é que nos anos 80, né, a ação católica, assim, no começo a ação católica vai ter uma atitude de defesa da doutrina social da igreja, né, de defesa, de certa forma, dos valores cristãos, né, e Ah, aí vai ter um veio da ação católica que vai fundar a TFP, né, e vai ter outro veio da ação católica que vai culminar na teologia da libertação, né. entendo. Aí a gente tem dois Uhum. extremos, né, que Sim. Dois aí extremos. depois vão depois vão vir à tona aí, né, o que eles realmente são, né? A TFP Sim. hoje, Praticamente né? não se usa mais a ação católica, né? Praticamente não se usa mais. Mas Não se usa ação católica, né? Como é, Lucas? Não escutei. a definição é a seguinte: a ação católica é qualquer movimento feito pelos fiéis leigos sob a orientação e direção direta da hierarquia. Ou Uhum. seja, são leigos agindo socialmente, né, e agindo em direção à doutrina social da igreja, evangelização do mundo, tudo isso, sob a orientação direta, por exemplo, do bispo e dos sacerdotes. Isso é ação católica, definição. Então, por exemplo, pastoral universitária, que a gente tem na UFPE, seria uma ação católica. Então, existe esse movimento que tem no nome ação católica. Mas outros não também podem ser, são por essa definição ação católica, né? Uhum. Agora, o que acontece é que, basicamente, esses movimentos que têm um nome, eu não conheço nenhum. Tem esse nome, né? E aconteceu isso aí, né? Como é que não dá? É porque vão Era ter fases, né, Lucas? Tá várias numa fases. fase assim, depois da teologia da libertação, né? Ele tá numa fase pós-teologia da libertação. Então, de certa forma, existe uma fase, né, da ação católica, né? A ação católica primeira vai ter forte viés, né, de defesa da doutrina social da igreja, e que depois vai culminar num conservadorismo ferrenho, né, reacionarismo mesmo. E vai ter uma fase que vai ser uma fase de forte influência de esquerda, né, que é a teoria da libertação, SEBS, tudo isso. E agora, de certa forma, né, depois que teve aquela questão da renovação carismática, o crescimento gigante da renovação carismática, né, pós isso,
o que a gente chama de ação católica, né? Ela se transformou nas pastorais universitárias, né? Nos movimentos de grupos de oração da RCC, né? De certa forma existe essa questão. Apesar de que existe uma copresença aí também dos, das pastorais da juventude, né? E tudo mais, né? O que era ação católica, eu acho que basicamente se tornou as pastorais, né? Pastoral da juventude, pastoral universitária, pastoral É, daquilo, né? Daquilo outro. exatamente. Pastoral... Isso seria, no caso, que atualmente a gente poderia chamar de ação católica. Atualmente, né? É, Entendi. Perfeito. porque a ação católica é uma ação dos leigos no mundo, né? Uhum. Não necessariamente tendo também agora a influência da hierarquia, né? Porque o Papa Francisco vem insistindo muito nisso, que os leigos também têm que... Os leigos, é papel deles atuarem na política, né? Então, Agora, é um... aquelas ações que são feitas em outros países, principalmente nos países pobres, de caridade, essas coisas assim, é uma ação católica, no caso, um movimento de ação católica, literalmente. Não, Sim, não, sim, não. não. Sim, não, né? Não, ele tá falando Na das ações real, de caridade. Isso são ações da igreja mesmo. Isso aí é obra de caridade da igreja, é Ah, diferente. entendi. né? Tem os movimentos de caridade, né? A Caritas mesmo é um deles, né? Aham. Sim. Mas então, mas é diferente. Calma. Se for um movimento, se forem leigos fazendo e tiverem sob a orientação da igreja, dá para consideração católica. Uhum. Mas se Exato. for diretamente Entendi. fazendo, mesmo sem colaboração dos leigos, aí não é. Ou se for simplesmente os leigos de forma independente da igreja, também não é. Entendeu? Uhum. Característica dos leigos agindo sob a orientação do magistério. Sim. Então vamos lá, bons Perfeito. mestres. As boas escolas são fruto não tanto dos bons regulamentos, mas principalmente dos bons mestres, que, egregiamente preparados e instruídos, cada qual na disciplina que devem ensinar, e adornados das qualidades intelectuais e morais exigidas pelo seu importantíssimo ofício, se abrasam do amor puro e divino para com os jovens que lhes foram confiados, precisamente porque amam Jesus Cristo e a sua igreja, de que eles são filhos prediletos, e por isso mesmo têm verdadeiramente das famílias e da sua pátria. É por isso que nos enche a alma de consolação e gratidão para com a bondade divina, o ver como, juntamente com os religiosos e religiosas a que se dedicam ao ensino, tão grande número de tais bons mestres e mestras, outros sim unidos em congregação e associações especiais para cada vez melhor cultivarem o espírito, as quais são bem dignas de serem louvadas e promovidas como poderosas e nobilíssimas auxiliares de ação católica, trabalham desinteressadamente, com zelo e constância, naquela que São Gregório Nazianzeno chamou arte das artes, ciência das ciências, dirigir e formar a juventude. E, contudo, também para ela vale o dito do Divino Mestre. A messe é verdadeiramente copiosa, porém os operários são poucos. Supliquemos, portanto, ao Senhor da messe para que mande muitos desses operários de educação cristã, cuja formação deve ter sumamente a peito os pastores das almas e superiores maiores das ordens religiosas. É igualmente necessário dirigir e vigiar a educação do adolescente, mole como uma cera para inclinar-se ao vício, em qualquer outro ambiente que venha encontrar-se, removendo as más ocasiões, proporcionando-lhe as boas, quer na recreação, quer mesmo nas companhias, já que as más conversas corrompem os bons costumes. Na verdade, os nossos tempos torna-se necessária uma vigilância tanto mais extensa e cuidadosa, quanto mais tem aumentado as ocasiões de naufrágio moral e religioso para a juventude inexperiente, especialmente nos livros ímpios e licenciosos, muitos dos quais diabolicamente espalhados a preço ridículo e desprezível, nos espetáculos do cinematógrafo, e agora também, cinematógrafo é cinema, né? E agora também nas audições radiofônicas, que multiplicam e facilitam toda espécie de leituras, como o cinematógrafo, toda sorte de espetáculos. Estes potentíssimos meios de vulgarização que podem ser, se bem dirigidos, pelos sãos princípios de uma grande utilidade para a instrução e educação, aparecem, infelizmente, na maior parte das vezes, como incentivo das más paixões e da avidez do lucro. Santo Agostinho lamentava-se da paixão pela qual eram arrastados até os cristãos do seu tempo para o espetáculo do circo, e narra-nos com vivacidade dramática e perversão, felizmente temporânea, do seu amigo e aluno Alípio. Quantas depravações juvenis por causa dos espetáculos modernos e das leituras infames não tem hoje de chorar os pais e os educadores?
São, pois, dignos de louvor e incremento todas as obras educativas que, com o espírito sinceramente cristão de zelo pelas almas dos jovens, atendem com determinados livros e publicações periódicas a tornar conhecidos, especialmente aos pais e educadores, os perigos morais e religiosos muitas vezes traiçoeiramente insinuados nos livros e espetáculos, e se consagra a difundir boas leituras e a promover espetáculos verdadeiramente educativos, criando até, com não pequenos sacrifícios, teatros e cinematógrafos em que a virtude não só não tenha nada a perder, mas até muito a ganhar. Desta necessária vigilância não se segue, contudo, que a juventude deva ser segregada da sociedade, na qual, apesar de tudo, deve viver e salvar a alma. Mas outros sim que hoje, mais que nunca, deve estar cristamente premunida e fortalecida contra as seduções e erros do mundo, que como adverte uma divina sentença, é todo concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. De modo que, como diz Tertuliano dos primeiros cristãos, sejam eles quais devem ser os verdadeiros cristãos de todos os tempos, possuidores do mundo que não do erro. Com esta sentença de Tertuliano, chegamos a versar aquilo que nos propusemos tratar em último lugar, embora da máxima importância saber a verdadeira substância da educação cristã, a qual se deduz do seu fim próprio, e em cuja consideração se torna cada vez mais clara, mais que a luz do meio-dia, a sublime missão educativa da Igreja. Estão me ouvindo ainda? Enfim, eu acho que o cinematográfico era, no caso, o cinema mudo da época, né? Do que foi escrita a encíclica. Isso é ótimo. Para ver Então, aquela aqui ideia da internet hoje em dia. Bem, em relação primeiro aos bons mestres, né? Então, ele fala aí que o ponto principal são os bons mestres, né? E aí tá uma missão muito especial da pastoral universitária, porque a gente tá no ambiente de formação dos mestres, né? E qual o trabalho que a gente tem feito para garantir que os mestres que saem da Universidade Federal são bons, né? A universidade não tem feito trabalho nenhum, garanto, né? Bom nesse sentido de, como é que chama? Bom no sentido católico, né? Da palavra. Talvez a universidade se esforce para ter uma boa formação na sua própria competência. Isso sim. Não 100%, mas sim. Mas e os outros elementos que muitas vezes a universidade descuida? A parte da universitária, justamente essa, complemento. Então, Na realidade, a universidade vive de uma reprodução do conhecimento de forma totalmente irracional. Vou dizer isso com muita pena no meu coração, mas é a verdade. Né? Até porque também Quando você obriga, assim, um estudante a seguir o que está na linha do programa, né? Obriga o estudante a fazer artigos e publicar em revistas tal e tal, de tal qualis ou não sei o que, de tal relevância. Você também desobriga o estudante a ter uma responsabilidade intelectual por aquilo que ele está escrevendo, ou que é aquilo que ele está produzindo e tal. Então, até nessa questão da pesquisa, né, a universidade ela está também um pouco descompromissada com o papel, né, de relevância do que se produz para a relevância social, né? De certa forma, até a relevância social sumiu, de alguma maneira. Então, sim. Só que postando um negócio aqui que eu achei interessante, quem quiser ler depois, né? É a história da Ação Católica Brasileira, né? Porque o Pio XI, né? Ele vai propor justamente a fundação de ações católicas em cada país. E aqui no Brasil, né? Foi um movimento que, de certa forma, deu origem a muitas e muitas e muitas coisas que vão se reverberar na história da Igreja Católica do Brasil, né? Especificamente, né, a TFP, né, o Arautos do Evangelho, de certa forma, a própria renovação carismática e o que a gente chama da teologia de libertação, né, vão ser fruto justamente desse movimento de ação católica brasileira, né? Eles vão ser germinados aí. E a própria CNBB, né, também. Então, existe toda uma importância aí, apesar de alguns deslizes de alguns membros ter colocado
a ação católica, né, assim, contra a parede, né? Então, de certa forma, existem aí, claro, a gente sabe que os filhos da igreja erram, mas a igreja nunca. Então, é isso. Isso. E aí ele fala sobre os mundos e seus perigos, né? Como é que é o nome? É, um, Do cinema, da sociedade, das conversas, das companhias, né? Isso é outro papel da pastoral universitária, ou seja, eu sempre olho para isso, ou seja, buscar a convivência dentro da pastoral universitária. Porque, bem, provavelmente quem está na universidade vai ter convivência com a universidade, né? E aí tem duas opções. Você vai ter convivência com o resto da universidade, ou você vai ter convivência com o pessoal do grupo católico, né? é, Então, não querendo segregar, claro, você não vai ter. Agora só vou conversar com a pastoral. Não. Mas você quer criar uma amizade, uma coisa verdadeira, procura entre os católicos, não entre os outros, né? Os outros você vai evangelizar, né? Mas os católicos você pode ter realmente uma amizade saudável em que você tenha influência. Ou seja, você se deixa influenciar por essas pessoas, né? Porque vão influenciar para o bem, né? E aí ele também fala sobre o cinema, e eu lembro de um artigo, não sei se vocês leram, que o Padre Paulo lançou no site dele, sobre a história do cinema nos Estados Unidos, em que nos Estados Unidos existia um grupo católico que fazia avaliações como é que é o nome? Dos filmes que eram lançados, a tal ponto que os cinemas mandavam os roteiros, os cinemas não, né? As produtoras de filmes, né, de Hollywood, mandavam os roteiros antes para essa associação, para receber a aprovação antes de produzir o filme. Porque se o filme não passasse nos critérios deles, os critérios católicos que eles colocavam, e eram muitas regras que eles botavam, né, em cima dos filmes, se não passasse, eles promoviam um boicote no país todinho e o filme não dava certo. aí é o que vem o papel da ação católica, era justamente isso, né, cara? De certa forma. Perfeitamente. Né? Então, é exatamente o papel da ação católica. Né? E, veja, isso E deve ter salvado só um gente, né? detalhe também é que depois, eu acho que foi depois aí da encíclica de Pio XI, que foi que, de certa forma, acelerou-se o processo de produção de filmes católicos, né? Tanto é que a gente tem aí filmes maravilhosos aí, né? É, de Paulo VI, de Pio XII, né? Sim, sim. Então, José Pedro, lê aí o próximo. Se Fim. alguém propõe acabar, ou vocês querem continuar até o fim? Não, vamos continuar. Tá quase no fim já. Vamos acabar hoje, né? Vamos. Fim próprio da educação cristã. O fim próprio e imediato da educação cristã é cooperar com a graça divina na formação do verdadeiro e perfeito cristão, isto é, formar o mesmo Cristo nos regenerados pelo batismo, segundo a viva expressão do apóstolo. Meus filhinhos, a quem eu trago no coração, até que seja formado em vós Cristo. Pois que o verdadeiro cristão deve viver a vida sobrenatural em Cristo. Cristo, que é a nossa vida, e manifestá-la em todas as suas ações, a fim de que também a vida de Jesus se manifeste na vossa carne mortal. Formar o verdadeiro cristão. Precisamente por isso, a educação cristã abraça toda a extensão da vida humana, sensível, espiritual, intelectual e moral, individual, doméstica e social, não para diminuí-la de qualquer maneira, mas para elevar, regular e aperfeiçoar segundo os exemplos e doutrina de Cristo. Por isso, o verdadeiro cristão, fruto da verdadeira educação cristã, é o homem sobrenatural que pensa, julga e opera constantemente e coerentemente, segundo a sã razão iluminada pela luz sobrenatural dos exemplos e doutrina de Cristo. O antes, servindo-nos da expressão, agora em uso, o verdadeiro e completo homem de caráter, pois que não é qualquer coerência e rigidez de procedimento, segundo princípios subjetivos, o que constitui o verdadeiro caráter, mas tão somente a constância em seguir os eternos princípios da justiça, como confessa o próprio poeta pagão quando louva, inseparavelmente, o homem justo e firme em seu propósito.
Por outro lado, não pode haver justiça perfeita, senão dando a Deus o que é de Deus, como faz o verdadeiro cristão. Tal fim eterno da educação cristã afigura-se aos profanos uma abstração ou antes, irrealizável, sem a supressão ou atrofiamento das faculdades naturais, e sem a renúncia às obras da vida terrena, ou, por consequência, alheio à vida social e prosperidade temporal, adverso a todo o progresso das letras, ciências e artes, e a qualquer outra obra da civilização. A semelhante objeção, nascida da ignorância e preconceito dos pagãos, mesmo cultos de outrora, repetida infelizmente com frequência e insistência nos tempos modernos, havia já respondido Tertuliano. Nós não somos alheios à vida. Recordamos-nos bem do dever de gratidão para com Deus, nosso Senhor e Criador. Não repudiamos nenhum fruto de suas obras. Somente as moderamos para não usar delas mal ou descomedidamente. E assim não vivemos neste mundo sem foro, sem talhos, sem balneários, sem casas, sem negócios, sem estábulos, sem os vossos mercados e todos os outros tráficos. Nós também convosco navegamos e combatemos, cultivamos os campos e negociamos, e por isso trocamos os trabalhos e pomos à vossa disposição as nossas obras. Verdadeiramente não vejo como podemos parecer inúteis aos vossos negócios, com os quais e dos quais vivemos. Bom, ele fala aqui, né, que a educação cristã considera o homem toda a sua integridade e é o meio pelo qual ele consegue desenvolver todas as suas potências, sejam elas as naturais ou as sobrenaturais, mediante a vida da graça, a vida que nasce no sacramento do batismo e é desenvolvida pela vida nas virtudes, e que tudo isso é possível mediante uma boa educação, que seria a educação cristã, a educação que igualmente considera o homem no aspecto natural e sobrenatural, e que muitas vezes não, que é completamente ignorado quando se desconsidera a religião dentro da educação. E outra objeção ele responde que seria aquela que diz que, sendo cristão tão sobrenatural assim, que ele não viveria sua vida como o ser humano, mas que, na verdade, o agir cristão também acontece dentro do mundo. Também não, acontece dentro do mundo, né? Ou seja, sua vida normal. E, como a gente viu mais em cima, melhor e mais excelente do que outros de outro tipo de formação. Porque ele tem em si todas as virtudes necessárias para uma boa convivência social. Só vale destacar aqui também, né, que a educação cristã para Pio XI, né, ela permeia todas as dimensões da vida do cristão, né? Então, justamente isso me lembrou muito a frase de São Francisco de Assis, né, que diz que, se possível, pregar o evangelho, use palavras, né? Então, de certa forma, é nossa vida, né, o nosso jeito assim, o nosso jeito até de mostrar Jesus para as pessoas com a nossa vida, né? Então, é importante isso também, né, que a educação cristã forma esse humano, mas é um humano que é total, né? Porque Jesus foi verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, né? Então, vamos aí ler, né? Que é também um cidadão mais nobre e útil, né? Por consequência, o verdadeiro cristão, em vez de renunciar às obras da vida terrena ou diminuir as suas faculdades naturais, antes as desenvolve e aperfeiçoa, coordenando-as com a vida sobrenatural, de modo a enaltecer a mesma vida natural e procurar-lhe utilidade mais eficaz, não só de ordem espiritual e eterna, mas também material e temporal. Isto é provado por toda a história do cristianismo e suas instituições,
a qual se identifica com a história da verdadeira civilização e do genuíno progresso até os nossos dias, e particularmente pelos santos de que é fecundíssima a Igreja, e só ela, os quais conseguiram o grau perfeitíssimo, o fim ou escopo da educação cristã, enobreceram e elevaram a convivência humana em toda a espécie de bens. De fato, os santos foram, são e serão sempre maiores benfeitores da sociedade humana, como também os modelos mais perfeitos em todas as classes e profissões, em todos os estados e condições de vida, desde o camponês simples e o rude até o sábio e letrado, desde o humilde artista até o general do exército, desde o particular, pai de família até o monarca, chefe de povos e nações, desde simples donzelas e esposas do lar doméstico até rainhas imperatrizes. E o que dizer da imensa obra, mesmo em prol da felicidade temporal dos missionários evangélicos, que, juntamente com a luz da fé, elevaram aos povos bárbaros os bens da civilização, dos fundadores de muitas e variadas obras de caridade e assistência social, da interminável série de santos educadores e santas educadoras que perpetuaram e multiplicaram a sua obra nas mais fecundas instituições da educação cristã, para auxílio das famílias e benefício inapreciável das nações. Então aí, né, a gente vê também essa questão, ao que me parece, o Pio XI, ele parece que ele não fala ainda, mas ele meio que antecipa a questão da vocação universal pela santidade, né? Apesar de não estar explícito isso aqui, né? Mas a ideia, né, é mais ou menos essa, né? Que vai culminar, né? Então, os documentos da igreja têm essa capacidade de mostrar a ação do Espírito Santo, né, sobre a igreja. Jesus, mestre de educação. São estes os frutos benéficos sobre todos os aspectos da educação cristã, precisamente pela vida e virtude sobrenatural em Cristo, que ela se desenvolve e forma no homem, pois que Jesus Cristo, nosso Senhor, Mestre Divino, é igualmente fonte e dador de tal vida e virtude, e ao mesmo tempo modelo universal e acessível de todas as condições do gênero humano, com o seu exemplo particular, a juventude, num período da vida oculta, laboriosa, obediente, areolada de todas as virtudes individuais, domésticas, sociais, diante de Deus e dos homens. Aí está a conclusão, né? Lucas. Leandro, É importante destacar aqui nesse parágrafo, né, que pequenininho, né, que Jesus, né, como mestre e modelo da educação, né, de certa forma, coloca a gente em essas virtudes na educação, né? Então, o modelo de educação cristã é um modelo que ensina as virtudes, né? Que ensina como ser como Jesus, né? Então, de certa forma, ele, que é um mestre divino, tem essas virtudes individuais, domésticas e sociais e nos ensina. Então, a educação cristã, ela é sempre virtuosa. Né? Ô, Leandro, tu pode terminar com a conclusão? Posso. Calma aí, conclusão. E todo o complexo dos tesouros educativos, de infinito valor que acabamos de mencionar, embora de passagem, é de tal modo própria da Igreja que constitui a sua substância, sendo ela o corpo místico de Cristo, a esposa imaculada de Cristo, e por isso mesmo, mãe fecundíssima e educadora, soberana e perfeita. À vista disso, o grande e genial Santo Agostinho, de cuja feliz morte estamos para celebrar no 15º centenário, prorrompia, cheio de santo afeto com tal mãe nessas expressões: ó Igreja Católica, mãe veríssima dos cristãos, vós com razões pregais, não só o que deve honrar puríssima e castissimamente o próprio Deus,
cuja consecução é vida felicíssima, mas também, de tal modo, exerceis o vosso amor e caridade com o próximo, que, junto de vós, se encontra poderosamente eficaz, todo o remédio para os muitos males de que, por causa dos pecados, sofrem as almas. Vós adestrais e ensinais, com simplicidade as crianças, com fortaleza os jovens, com delicadeza os velhos, segundo as necessidades do corpo e do espírito. Vós, quase diria, por livre escravidão, submeteis os filhos aos pais e dais aos filhos, como superiores, os pais como domínio de piedade. Vós, com o vínculo da religião, mais forte e mais íntimo que o do sangue, unis irmãos a irmãos, não só com o vínculo de sociedade, mas também de uma certa fraternidade. Ligais cidadãos a cidadãos, povos a povos, numa palavra, todos os homens, com a lembrança dos comuns protoparentes. Ensinais aos reis que andam bem aos povos, admoestais os povos que obedeçam aos reis. Com solicitude ensinai a quem se deve a honra, a quem afeto, a quem respeito, a quem temor, a quem conforto, a quem advertência, a quem exortação, a quem correção, a quem censura, a quem castigo, mostrando em que modo, mas não a todos, tudo se deve, a todos, porém, a caridade, e ninguém a ofensa. Elevemos ó veneráveis irmãos, os corações e as mãos suplicante ao céu, ao pastor e ao bispo das nossas almas, ao Rei Divino, que dá leis aos governantes, a fim de que, nele com sua virtude onipotente, faça que estes esplêndidos frutos da educação cristã se colham e multipliquem em todo o mundo, sempre para a maior vantagem dos indivíduos e das nações, como agúrio destas graças celestes, com paternal afeto, a vós, veneráveis irmãos, ao vosso clero e ao vosso povo, concedemos a bênção apostólica. Concluindo, né, eu não li toda com vocês, mas pelo que está dito aqui, é basicamente toda a doutrina e educação, né, seja para um jovem, enfim, a educação deve partir da igreja, né, que é uma das primeiras, depois da família, instituição social, né, que, como ele diz aqui, vai ligar todas as sociedades, todos os povos, cada ser humano. Igreja é comunidade, é o corpo de Cristo. E a igreja, como mãe, ela ensina da melhor forma possível. Acho que foi isso, em resumo do resumo, que eu consegui captar. Legal, legal. Bom, então concluímos aí, graças a Deus, a encíclica. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só fazer um breve parênteses aqui nesse parágrafo, que ele fala justamente, ele vai dar as definições de igreja, né? Corpo místico de Cristo, esposa imaculada de Cristo, mãe fecundíssima, educadora soberana e perfeita, né? E ele vai dizer desse domínio da piedade, né? Então, a educação cristã, ela é alicerçada justamente na piedade, na caridade e na educação para as virtudes e na fraternidade, né? Então, de certa forma, né, sabemos que, de certa forma, a educação cristã, ela é alicerçada nesses valores e tem esses valores como mestres, né? Isso me lembra muito, apesar de... Isso me faz deduzir logo, assim, toda essa questão que a educação cristã, ela é muito importante para os seus filhos, os filhos da igreja, né? Ao ponto de certa forma, exercer esses valores sobre os filhos da igreja, né? O domínio da piedade, né? Então, de certa forma, existe essa questão aí. E ele coloca ainda mais ainda, exortação, correção, né? Como forma de advertir, né? De certa forma. Então, ele coloca aqui alguns valores, né? Com solicitude em sinais, quem se deve honrar, né?
a afetividade, o respeito, o temor, conforto, a advertência, a exortação, a correção, a censura, o castigo, mostrando, de certa forma, a caridade, né? Então, a educação cristã se alicerça nesses valores. Então, é importante a gente tirar isso do texto, né? É isso. Ok. José Pedro e Leandro, querem falar mais alguma coisa? Posso Não, tudo certo. Não. Eu ia perguntar sobre o do encontro que vem mesmo. Pronto, ótimo, vamos lá. A partir do próximo semana, vamos começar um curso, né? A gente vai começar o curso, né? No caso, o curso. Não é um curso, não, o curso. A gente vai estudar filosofia e teologia sequencialmente, né? Então aí a gente vai começar pela filosofia. Eu quero fazer uma propaganda ampla, como eu fiz com os grupos de formação de catecismo, que deu bom resultado, né? Teve bastante gente nos 2 primeiros encontros, e eu não sei se vai continuar assim, mas deu bastante gente, então acho que já foi um bom fruto, né? Então vou tentar fazer a mesma coisa, ou seja, fazer uma divulgação bem ampla, essa semana todinha, até próximo sábado, de que vamos começar para dar ideia também do que está começando, que é realmente isso que a gente está fazendo, vai começar como se fosse do zero, né? Entendi. Filosofia. Então, como eu vou fazer uma divulgação mais ampla, pode ser que apareça muita gente, então a gente vai revisar uma coisa que a gente já viu, que é considerações gerais sobre a filosofia, capítulo preliminar aí da filosofia do Zeferino Gonzalez, né? Todas as críticas do mundo como é que é o nome? A ordem ou a estruturação da obra dele, o texto é muito bom e ensina coisas corretas. Então, vamos relevar os pontos negativos, né? Foi o melhor que eu encontrei em língua acessível, ou seja, espanhol. Em português tem o do Gardel, mas infelizmente o texto está pela metade e o texto de lógica pelo menos, é melhor o do Gonzalez. Então vamos ficar com esse, né? Melhor só em latim. Ok. Nome Ô, original. Lucas. Lucas, tu pode repetir o nome do livro que a gente vai ler? Eu não escutei. Tá bem tá travando pra caramba aqui. Tu tá vendo Filosofia aí? elemental. Só o próximo. Eu tô procurando aqui. É o Gardner, Não, né? Bota o Primeiro link encontro. aqui, Lucas. Bota o link aqui nos comentários. eu vou colocar o link. Eu tô com o Drive aberto. É bom ele botar Não, um link no Drive. Bota aí o link no Drive, Lucas. Ô, Leandro, eu vou botar o link, viu? Beleza. Mas tu tá olhando aí na transmissão que eu tô transmitindo na tela, tá aparecendo na minha tela. Tô vendo. Pronto. Filosofia Elemental, Zeferino Gonzalez. Beleza. Aí, Achei que prólogo, tivesse Drive, beleza. considerações gerais sobre a filosofia, né? Nome, origem, noção, ideia geral, divisão, importância, utilidade e leis da filosofia cristã. Uhum. Agora, a pergunta que eu queria fazer para vocês é sobre a gramática geral, porque eu acho que é um capítulo bem simples, sabe? Mas se vocês quiserem, a gente pode estudar no encontro normal, fazer um encontro só sobre gramática geral. Mas se vocês quiserem também, a gente pode juntar, ou com o primeiro ou com o segundo encontro. Aí eu queria que vocês dessem uma lida, uma olhada e dessem a opinião. Assim, não, eu acho que dá para fazer no próximo encontro já, ou deixa isso para a próxima semana, deixa no encontro separado, junto com o próximo, qualquer coisa. Peraí, É pra peraí. gente ler o capítulo preliminar e esse de gramática? É bem curto o preliminar, né? E esse de Pronto. gramática geral, para vocês lerem primeiro, estudem direitinho o preliminar, porque vai ser um encontro da próxima semana. Quem puder, Ok. dá uma lida depois rápida nesse de gramática geral e me diz o que é que vocês acham. Assim, se a gente dedica um encontro só para ele ou se a gente junta ele com outro encontro. Tá bom. Que aí me dá com antecedência para no próximo encontro, próximo sábado, a gente já poder estar definido isso, né? Ok. Qual vai ser o Ok. encontro seguinte. Beleza. Beleza? É. Pronto. Vamos fazer só a oração final. Coloca o link aqui nos comentários. Ixi, calma, menino. Que agonia. Vou mandar agora. Isso, copia e cola. E agora, como é que eu faço? Pronto. Põe no WhatsApp Pronto. depois.
Vou botar também. Botar no Drive, botar no WhatsApp, vou divulgar no Já Instagram. ajuda. Já ajuda. Hoje já Pedro, tu me ajuda nessa questão da divulgação, porque eu escrevi lá no grupo e ninguém falou nada, né? Se puder me ajudar. Ajudo. Eu vou ver como faz uma arte bonitinha e boto lá. Aí, depois tu me passa os dados do Instagram que eu logo aqui e fico divulgando. Pronto. Certo. Pronto. Vamos. Leandro, então termina com a oração final, por favor. Oração Pai final? Nosso, Ave Maria. Ok. Isso, Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E com nossa cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estávamos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. Rogai por nós. Santo Afonso de Ligório, Rogai por nós. Tchau. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe Tchau, tchau. vocês.